de processos. Ó, nessa 10ª aula, vamos ver um tópico muito falado, chamado mapeamento de processos, certo? Mapeamento de processos é só lembrar de mapa, certo? O mapa vai mostrando os fluxos de entrada e saída, tá? Certo? Então, o que vai acontecer? Preste atenção. No mapeamento de processos, certo? O que seria isso em termos conceituais, tá? Mapeamento de processos, certo? Primeiro conceito que nós teríamos é uma ferramenta, gerencial analítica e de comunicações, que possui a finalidade de auxiliar na melhoria de processos existentes ou na implantação, graças a Deus não é implementação, na implantação de uma nova estrutura, certo? De uma nova estrutura voltada para processos. Nesse conceitozinho, a gente mais mostra a finalidade. Mas tem uma coisa importante. Ela é uma ferramenta analítica, ela não é sumária, certo? Por que ela é analítica? Porque ela vai detalhar, certo? O quê? Os processos em termos de entradas, saídas, de comunicação entre eles, tá? Então preste atenção, ó. O mapeamento permite verificar os pontos fortes e fracos. Pontos fortes e fracos. Aí, em termos de pontos fracos, certo? Nós teríamos o quê? Nós teríamos um bando de coisa, por exemplo, como complexidade da operação, certo? Complexidade da operação. Nós poderíamos ter também a parte de, como é que se fala, de custos elevados, certo? Custos elevados que nós teríamos. O que mais que nós poderíamos fazer? Verificar falhas na integração entre processos, certo? Poderíamos também verificar, deixa eu ver, tarefas de baixo valor agregado, certo? Tá? Isso aí é só para exemplificar esses pontos fracos, tá? Então, ó, permite verificar os pontos fortes e fracos na estrutura de processos, na estrutura de processos, certo? Na estrutura de processos, tá? E permite verificar isso e dar um melhor
sobre os processos, certo? Melhor entendimento sobre os processos e aumentar a performance do negócio, certo? Tá? Então eu posso enxergar, por isso aí, os pontos fortes e fracos. Então eu posso verificar os pontos fracos, como gargalos, complexidade da operação, custos elevados, falhas na integração, tarefas de baixo valor agregado. Além disso, eu posso fazer o quê? Dar um melhor entendimento sobre os negócios e até mesmo aumentar o quê? A performance, certo? A performance, certo, do negócio, tá? Isso aí, em termos gerais, a gente ainda não está mostrando o que realmente o mapeamento vai fazer. Aqui a gente está mais pela finalidade, o objetivo que ele vai fazer, tá? Então pode copiar essa primeira explicação do que seria mapeamento de processo. Olha, dando continuidade, tá? Ao que seria o mapeamento de processo. Permite, certo? Mapeamento permite, certo? Entender de forma clara, certo? De forma clara e simples, como uma unidade de negócios, está operando, tá? Então, por ela eu consigo ver o quê? Como ela está operando. Representando cada operação, certo? Em termos de entrada, saída e ações, certo? Então esse mapa vai justamente mostrar os fluxos. Vem a entrada, vem o insumo, agrega o valor, processo, que é a ação, certo? E tem a saída, tá? Então o mapeamento ele vai permitir verificar como uma unidade de negócio trabalha, justamente porque ele vai mostrar as ações, como operam, como acontece a coisa dentro daquela unidade de negócio, tá? Isso aqui é mais uma conceituação que nós poderíamos dar, certo? Então, ó, ele objetiva, tá? O mapeamento objetiva determinar a forma como, certo? A forma como os insumos, certo? Os insumos são, como é que se fala? Como os insumos recebidos de um fornecedor, de um fornecedor são tratados, certo? São tratados e transformados
como eles são, os insumos, certo, que são as entradas que são recebidas do fornecedor, são tratadas e transformadas em produtos barra serviço e serviços que serão entregues aos clientes, certo? Então ele mostra justamente esse fluxo, certo? Que é o que a gente chama de cadeia fornecedor-cliente. Lembre-se que é ponta a ponta, tá? Fornecedor-cliente, certo? Então, por ele, a gente vai poder verificar os quê? Os recursos que são alocados, material, pessoas, tá certo? Então, espero que tenha ficado claro isso aí para vocês, tá? Tá? Agora, a última coisinha, por enquanto, o produto do mapeamento é o chamado mapa. Isso é meio ridículo, mas a gente fala, tá? É chamado mapa. Porque a gente vai ver que existem 3 representações gráficas que a gente utiliza em termos de gerenciamento de processo. O diagrama, que é o mais genérico de todos, certo? Aí, detalhando mais, analiticamente, você vai encontrar o mapa. Aí, você pegando cada processo e vendo que cada ação dentro dele, você vai pegar do mapa e vai partir para o que a gente chama de modelo, que é a famosa modelagem, onde vai pegar todas as especificações, certo? Então, você tem um diagrama mais genérico, você tem uma representação gráfica mais genérica, que é o diagrama, depois a gente vai ver isso aí, eu vou anotar isso aí com vocês. Aí depois a gente tem um mapa, que é o que a gente está vendo agora, que é o resultado do mapeamento de processo, onde a gente já vai ter atenção aos fluxos de entrada e ação, certo? Mas a gente não vai estudar cada ação, cada área que vai estar o quê? Vai estar passando aquela ação. A gente só vê o quê? Aquela visão genérica, certo? Dos fluxos, tá certo? Aí para detalhar cada processo, cada ação dentro do processo, é que a gente vai ter o quê? O chamado modelo, que é o fruto da modelagem, tá? Então eu espero que isso aí tenha ficado claro para vocês. Pode copiar, por favor. Vai lá, pessoal, ó, dando continuação sobre o mapeamento, tá? Então a última especificaçãozinha que a gente vai ter sobre essa parte genérica, sobre o mapeamento, sobre o conceito de mapeamento, a gente já sabe que o resultado final do mapeamento é quem? É o produto chamado mapa, certo? Primeiro vamos conceituar o que seria o mapa, tá? Então, olha, o mapa, tá? Que é o fruto do mapeamento, tá certo? O que ele é, o mapa, tá? Ele é uma representação gráfica, tá? Nosso amiguinho chamado mapa. Ele é uma representação gráfica do fluxo operacional, certo? E das inter-relações, certo? Inter-relações entre os processos, tá? Tudo bem até aqui ou não? Lembre-se que ele vai mostrar o fluxo, tá? É para isso que serve o nosso mapa. Agora, preste atenção, olha que coisa legal. Pelo nosso amigo mapa, nós podemos ter várias informações importantes, certo? Extrair, por exemplo, dele nós podemos calcular
os custos totais, certo? Podemos calcular os custos totais, certo? Do processo. Os custos totais dos processos e de suas atividades. Tá certo? Por ele, nós podemos enxergar o quê? Os responsáveis. Podemos verificar os responsáveis, tá? Por cada operação daquela, tá? Vamos ver. Além disso, podemos verificar o quê? O tempo de execução, tá? É outra coisa que nós podemos ver a partir do mapa. O tempo de execução, certo? Além disso, recursos alocados, principalmente em termos de pessoal alocado, tá? Pelo mapa, nós podemos descobrir nós podemos estabelecer melhorias. Certo? Estabelecer melhorias ou otimizações a partir daquelas informações que a gente pode obter com ele. Tá certo? Ou otimizações. Então, tudo isso nós podemos obter através do chamado mapa, que é a representação gráfica da ferramenta chamada mapeamento, tá? Então, espero que tenha ficado claro. Pode copiar, por favor. Vamos lá, queridos alunos. Ó, dando continuação dentro de mapeamento, tá? Agora nós vamos verificar o quê? Tá? Nós vamos verificar uma coisa chamada de etapas. Certo? Então, são 3 etapas que compõem o mapeamento de processo. Vamos ver quais são essas 3 etapas, certo? Então, a primeira etapa que nós vamos ter, certo? A primeira etapa é a identificação. Certo? Da identificação, nós vamos partir, tá? Da identificação, nós vamos partir para a segunda etapa. E nessa segunda etapa é a que nós chamamos de entrevista. Segunda etapa são as entrevistas. Tá? É a segunda etapa do mapeamento de processo. Tudo bem até aqui ou não? E a terceira e última etapa, certo? Terceira e última etapa é a representação gráfica. Tá certo? Representação gráfica, tá? Então, olha só, preste atenção para a gente entender cada uma dessas etapas, o que que acontece em cada uma dessas etapas do nosso amigo chamado mapeamento de processos, tá? Então, é o seguinte, ó. Vamos lá, ó. Na primeira etapa, identificação, certo? O que a gente vai identificar, certo? Vai identificar o quê? Vai definir os clientes, certo? Vamos definir os clientes do processo, principais inputs e outputs,
ou seja, entradas e saídas. E por fim, fazer o que? É identificar os atores envolvidos. Os atores são as pessoas que participam das operações, certo? Tá. Na segunda etapa, é a etapa da entrevista com os responsáveis, certo? Pelas várias atividades dentro do processo. E estudo dos documentos disponíveis, tá? Então, ó. É uma entrevista com os responsáveis. Tá certo? Com os responsáveis pelas várias atividades, e análise da documentação existente. Então isso aqui seria a segunda etapa do mapeamento, tá? Na terceira etapa, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai criar, certo? A gente vai definir um modelo a partir, certo? Das informações obtidas, certo? Anteriormente, nas duas etapas anteriores, tá? Pelas entrevistas e pela identificação que a gente fez, certo? Depois a gente faz a revisão do modelo, certo? Certo, de cada passo. Depois a gente faz a revisão do modelo. Ou seja, revisão da representação gráfica. Para ver se está tudo certinho. Pronto. Assim você realiza o quê? O mapeamento de processo com essas três etapas. Primeira, lembrando, a identificação. Identificação que é quando a gente vai justamente definir quem são os nossos clientes em fronteiras, quem são o quê? Os principais entradas e saídas e quem são os atores, ou seja, quem participa da ação daquelas operações e atividades, tá? Depois, a gente realiza a entrevista. A entrevista é feita com quem? Com os responsáveis pelo processo e, além disso, a gente faz o quê? Uma análise da documentação, tá? Isso é o que a gente faz na fase de entrevista do documento. Por final, a representação gráfica, que é quando a gente constrói um modelo a partir das informações obtidas anteriormente e faz uma revisão do modelo, certo? E constrói realmente a representação gráfica. Espero que tenha ficado claro para vocês as três etapas, tá? Pode copiar sem medo de ser feliz. Vai lá, pessoal, ó, dando continuação ao mapeamento de processos, agora nós vamos estudar uma coisa chamada de técnicas. Técnicas de mapeamento de processos, certo? Vamos ver quais são essas técnicas, tá? A primeira técnica que nós vamos analisar é uma técnica chamada de CIPOC. Não é bonito? O que seria esse CIPOC, certo? O nosso amigo chamado CIPOC, tá? Certo? O que seria esse CIPOC, certo? Segundo Simon, certo? Então, ó, segundo Simon, é CIPOC, é certo? É uma ferramenta para, segundo Simon, é uma técnica barra ferramenta, embora você vai considerar ela como uma técnica da ferramenta chamada mapeamento de processo, tá? Então é uma técnica barra ferramenta que permite
identificar, certo? Permite identificar todos os elementos, certo? Todos os elementos pertinentes, todos os elementos pertinentes em um projeto, de melhoria de processos, certo? Então, o que vai acontecer, certo? No nosso amigo chamado CIPOC, ele é uma ferramenta que vai permitir o quê? Que você identifique todos os elementos pertinentes a um projeto de melhoria de processo, antes do trabalho começar, é claro, certo? Então, o que ele vai permitir você verificar, certo? Ele vai permitir você verificar os fornecedores, tá? Quais seriam esses elementos? Fornecedores, certo? Os inputs, certo? Os processos em si, os outputs e clientes, certo? Então você verifica, certo, nesse mapeamento, cada processo, as entradas, quem fornece essas entradas, as saídas, quais são os clientes, certo? Então você consegue identificar todos os elementos e isso vai proporcionar você verificar o quê? Se está tendo alguma atividade que seria uma atividade que não gera muito valor agregado, tá? Preste atenção. Ela tem uma coisa que não seria uma vantagem, seria uma desvantagem. Esse diagrama chamado de CIPOC, ele não mostra o fluxo como ele acontece em si, certo? Por quê? Porque ele não mostra essa sequência de ações. Ele simplesmente serve para você listar esses elementos, tá certo? É claro que você vai ter o quê? Um cliente de um processo vai passar a ser fornecedor de outro quê? De outro processo, certo? Isso pode acontecer e você vai identificar olhando o diagrama. Mas ele não tem uma visualização fácil da inter-relação entre os processos. Isso é um ponto negativo do CIPOC, tá? Então o CIPOC, na verdade, vamos ver que bonitinho, certo? O CIPOC, essas letrinhas mágicas, o Szinho, certo? Depois nós temos o quê? Nós temos o Izinho, certo? Depois do Izinho, nós vamos ter o Pzinho. Depois do Pzinho, nós vamos ter o Ozinho. Depois do Ozinho, nós vamos ter o Czinho, certo? O que significaria essa sigla, tá? Preste atenção. Você vai criar um diagrama que vai ser, na verdade, uma tabela, certo? Aí, você vai, por ele, conseguir enxergar o quê? O S, pessoal, olha que bonitinho. O S, pessoal, é de suples, certo? Suples, certo? O suples, com 2 P's, certo? O suples. O que seriam suples? Suples seriam justamente quem? Os fornecedores, certo? Aí os suples seriam quem? Seriam os fornecedores, certo? Então, é quem fornece insumos, tá? Para o processo. Aí depois nós temos quem? Nós temos o I. O I vai ser de quê, gente? De input, certo? O input são justamente as entradas, tá certo? Essas entradas seriam o quê? Materiais, recursos ou dados, certo? Materiais, recursos
recursos ou dados, que depois da ação podem se transformar em informações, certo? O P, gente, é justamente de quê? Process, certo? Que é justamente o quê? O processo em si, certo? Esse processo, na verdade, justamente é o conjunto de quê? É um conjunto estruturado de atividades, certo? Então é o conjunto de entradas e saídas específicas, tá? Então é o conjunto de atividades em si. Depois, nós temos o quê? O output. O output são as saídas, tá certo? Essas saídas seriam justamente, se fosse no caso de um dado, uma informação, certo? Então seriam o quê? Os produtos barra serviços, certo? Mas podem ser também o quê? Informações, tá? Agora, o C, pessoal, é justamente de quê? Customers, certo? O que são customers? Customers são justamente os clientes, ou seja, quem recebe as saídas, tá? Então você vai fazer uma listagem, aí nessa listagem, nessa tabelinha, você vai colocar cada um dos elementos, certo? Para cada processo, você vai mencionar quem são os fornecedores, quais são as entradas, quais são as saídas, quais são as atividades e quais são os clientes. Isso é o diagrama chamado de quê? CIPOC, tá? Espero que tenha ficado claro essa primeira técnica chamada de CIPOC. Tudo bem até aqui ou não? Espero que tenha ficado claro para vocês essa técnica. Pode copiar. Vai lá, pessoal, ó, dando continuidade, a nossa segunda ferramenta, tá? A nossa segunda ferramenta é chamada Blueprint, certo? O que seria esse Blueprint, tá? O Blueprint é a técnica, tá? Que representa todas, olha que legal, todas, representa todas, melhor ainda, vai lá, pessoal, ó, dando continuidade, a nossa segunda ferramenta, tá? A nossa segunda ferramenta vai ser o chamado Blueprint. O que seria esse Blueprint, tá? É a técnica que representa um fluxograma, ou seja, mostra uma sequência, certo, de ações, um fluxograma de todas, certo? Um fluxograma de todas, certo? De todas as transações, de todas as transações integrantes de um processo de prestação de serviço, certo? Então ela é utilizada para serviço, ela não é muito utilizada para produtos, tá? Então ela é específica. Então o que ela faz, essa técnica? Olha, ela cria uma linha, certo? Que separa
que separa as ações de serviço que são visíveis para o cliente e das ações não visíveis, certo? Então, o que acontece? Ela mostra diretamente todas essas ações. Então, o que ela faz? Ela cria uma linha, certo? Aí ela coloca de um lado o serviço visível ao cliente, certo? Serviço visível do serviço não visível para os clientes. É como se ele separasse assim, ó, o que pode ser as ações que o nosso amigo cliente vê das ações que ele não enxerga, certo? Ou seja, na verdade o que ele vê é o que ele participa, tá certo? Então, por exemplo, como é que se fala? Na manutenção de um carro, quando você vai numa agência de carro, certo? Então, o que acontece? Você vai ter a ação. Então, o cliente chega à loja. Ele está vendo isso, é claro, porque ele que chega na loja, certo? Então, o cliente chega na loja. Aí, depois que o cliente chega na loja, ele faz o quê? O mecânico faz o diagnóstico. Aí depois que o mecânico faz o nosso amigo chamado diagnóstico, o cliente certo? O cliente é feito, o cliente recebe as explicações, certo? As explicações e o orçamento. Certo? Recebe as explicações e o orçamento, certo? Aí o conserto é o quê? Autorizado. Quando o conserto é autorizado, vão acontecer o quê? As ações que justamente são serviços, as ações que o nosso amigo não vai enxergar, certo? Então, o que acontece? Verificação das peças disponíveis, certo? Verificação das peças disponíveis. Caso o que aconteça? Nem todas as peças estejam lá, certo? O que vai acontecer? Solicita peças, certo? Então, o que pode acontecer? Uma solicitação de peças. Caso não tenha estoque.
certo? Aí o que vai acontecer? Com as peças chegando, certo? Ou estando disponíveis, realiza o conserto, certo? O serviço, o trabalho, certo? Realiza o conserto, certo? Aí depois de fazer isso, o que vai fazer? Vai fazer os testes, certo? Vai fazer os testes para verificar se está tudo bem, tá? Então realiza aqui os testes. Aí depois disso, o que vai acontecer? Preste atenção, ó. Aqui faltou quadro, certo? Vai voltar de novo para quem? Para a área que é visível para quem? Para o nosso amigo chamado cliente. Ações que ele vai enxergar, certo? Então, notifica o cliente que o serviço está pronto, tá? Notifica o cliente. Notifica o cliente. Depois de notificar o cliente, certo? Vai acontecer o quê? O cliente realiza o pagamento, isso pensando que o pagamento só não vai ser feito adiantado, certo? Realiza o pagamento, certo? E o cliente sai com o carro já consertado. E o cliente sai com o carro. Pronto. Isso aqui seria uma forma de você entender o que seria esse blueprint, tá? Então note que ele vai mostrar tanto o que? Os processos, as ações que são feitas a olho perceptíveis pelo cliente e as partes das ações do serviço, ou as ações do serviço que não são vistas pelo cliente na forma de um fluxograma, tá certo? De uma sequência de atividades, tá? Então eu espero que tenha ficado claro para você o que seria o blueprint. A outra técnica, a segunda técnica de mapeamento de processo. Pode copiar. Vai lá, pessoal, ó. Terceira técnica utilizada no mapeamento de processo, certo? O chamado mapa, certo? Chamado de mapa de processos, que ela é uma técnica que foi padronizada, certo? É uma técnica padronizada pela ASME, certo? A ASME, pessoal, é justamente a Sociedade Americana de Engenharia Mecânica. De Engenharia Mecânica, tá? O que ela faz por nós? Seguinte, essa técnicazinha aqui, malandra, o que ela nos mostra, tá? Então, olha só, ela também é chamada, certo? Aqui ela ficou conhecida como diagrama de fluxo de processo. Fluxo, certo? De fluxo do processo. Para alguns autores, quando você está estudando OIM, isso é um tipo de fluxograma, tá?
Então, o que ela vai mostrar para nós, certo? Ela registra todas, certo? Todas as atividades executadas, certo? Por uma pessoa, certo? Por uma pessoa e por uma máquina, certo? Por uma pessoa ou por uma máquina, certo? Em uma estação de trabalho. Certo? Então, o que acontece? Ela utiliza símbolos para fazer isso, certo? Quais seriam esses símbolos? Primeiro, tá? O primeiro símbolo que nós teríamos, certo? O primeiro símbolo que nós utilizamos nessa técnica é um círculo, certo? Então, o círculo representa o quê? É fácil, ó. O círculo parece um O. O de quê? De operação, tá certo? Aí depois disso, depois do nosso amigo círculo, nós temos quem? Nós temos o quadrado. Quadrado significa o quê? Uma inspeção, certo? Uma verificação, normalmente que você utiliza para verificação de documentos, está tudo certinho, certo? Depois nós temos quem? A setinha. Essa setinha representa o que a gente chama de fluxo, certo? É o transporte, tá certo? Então é o fluxo em si, que é chamado de transporte, tá? Que é quando você vê que sai de um lugar e vai para o outro, certo? Depois nós temos um semicírculo, parece um B, certo? Que representa espera. Ou seja, está aguardando alguma coisa para dar continuidade à atividade. E por final, o triângulo virado para baixo, que significa armazenamento. O armazenamento. Certo? Então, o que acontece? Ó, a operação é um objeto modificado intencionalmente em suas características, certo? Então, ó, objeto modificado intencionalmente em suas características. É quando a gente pode dizer que houve realmente uma transformação. Vamos aqui para baixo, tá? Ou seja, houve um processo em si. Tá? A inspeção, certo? É quando há o quê? Verificação em um objeto. Certo? Para ver se vieram os documentos todos, os documentos que autorizavam, certo? Depois tem o transporte, certo? O transporte é o objeto, quando o objeto é deslocado fisicamente de uma seção para outra, certo? Depois você tem espera, certo? A espera é a execução da próxima ação planejada, certo? Neste tempo, o objeto recebe agregação de valor, certo? É quando o objeto aguarda para receber valor, certo? Ele aguarda para receber valor, então é onde realmente acontece a agregação de valor. E o armazenamento é quando o objeto
certo? Quando o objeto é mantido em controle. Tá? Quando você tem parte de documentação, isso é muito simples, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, naquele caso lá da oficina mecânica, acontece uma operação. Qual? O cara deixa o carro, certo? Quando ele deixa o carro, o mecânico verifica o carro. Se ele está verificando o carro, o que vai acontecer? Ele está realizando uma operação, certo? Então, ele vai fazer o quê? Vai executar uma ação e vai ter uma inspeção, certo? Aí ele vai verificar o quê? Se existe a documentação necessária daquele carro, certo? Aí depois o que acontece? Ele vai sair de um local, certo? O carro, por exemplo, vai sair de um local e ir para o outro. Depois, espera, certo? Pode estar guardando o pagamento, certo? O armazenamento. O carro fica lá até o cara chegar. Isso eu estou te dando o caso de você entender essa sequência de ações, tá? Então, na verdade, você faz uma tabelinha onde você coloca o quê? Os objetos e vai mostrar esse fluxo, como acontece. Sai de uma operação, vai para uma inspeção, depois acontece um transporte, tem uma espera, um armazenamento. Então, ele é vertical, por quê? Porque você vai colocar assim na tabela. Atividade 1, atividade 2, atividade 3, atividade 4, atividade 5, atividade 6. Certo? Essa atividade pode ser o quê? Uma operação, uma inspeção, um transporte, uma espera, um armazenamento, certo? Então, o que acontece? Você vai listar as atividades, aí aqui você vai ter esses elementos representativos, aqui em cima, certo? Na coluna, certo? Vai ter a bolinha, o quadradinho, o retângulo, o quadradinho, o triângulo para baixo. Aí o que acontece? Se ela é uma atividade do tipo operação, vai partir dali a linha do fluxo, certo? Depois ela faz o quê? Acontece uma espera. Então ela vai sair dali em direção o quê? Vai colocar uma linha até chegar no símbolo de quê? Da nossa amiga o quê? Espera, certo? Então, é como se você fizesse isso aqui, ó. Só para você entender mais ou menos, não me sobrou muito espaço, tá? Então é como se você tivesse aqui, ó. Aqui, você vai ter as atividades, certo? Aí, aqui nas atividades, você vai ter o que ao lado? A bolinha, certo? Você vai ter o que? Um quadradinho, certo? Você vai ter o que? Você vai ter o transporte, que é a setinha. Depois, você vai ter o que? Você vai ter aquele semicírculo, parece um D. Nossa, tá difícil de eu fazer esse D. O D, certo? E por fim, você tem o triângulo virado para baixo. Aí o que vai acontecer? Ó, aí você tem linhas e tem as colunas. Então, você vai separar essas atividades, ó. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Vou te mostrar só como exemplo. Atividade 1, atividade 2, atividade 3. Então, o que vai acontecer? Então, a atividade 1 pode ser o quê? Pode ser uma operação. Então, se ela é uma operação e essa operação, certo? Então, aqui, ó, atividade 1 é uma operação. Atividade 2 passa a ser, por exemplo, uma espera. A espera, qual é o símbolo? É esse aqui, certo? Então, o que vai acontecer? A linha vai vir até aqui, certo? Para mostrar aqui da atividade 2 é isso. Depois, tem o quê? Tem uma inspeção, certo? Qual é a inspeção? Quadradinho, certo? Então, ele vai para a terceira, para mostrar aqui que é o quê? Que é justamente uma ação, tá? Então, isso ali seria como você faz isso aí. Então, dá para ver exatamente o que acontece na estação de trabalho, todas as ações que aconteceram, certo? Então, ele é legal para você ter essa visualização do fluxo de ações, de atividades, tá? De forma sequencial. Então, pode copiar, por favor. Vamos lá, pessoal, ó. Nossa quarta ferramenta, certo? É o chamado fluxograma. Próxima ferramenta, não, técnica. Fluxograma.
tá? Também é utilizado dentro da parte de gestão de qualidade, certo? O nosso amigo, o que ele faz, tá? Vamos entender o fluxograma, tá? O fluxograma, certo? É a técnica que permite o registro das ações de algum tipo, certo? Registro das ações, certo? E os pontos de tomada de decisão, certo? Então, ó, é a técnica que demonstra as atividades sequencialmente certo? E pontos de tomada de decisão, certo? Então ele é ótimo para quê? O fluxograma, para você verificar o fluxo das ações, das atividades, certo? Então o que acontece? Este menino, tá? Embora, como eu falei o anterior, também é considerado por alguns autores como tipo de fluxograma, certo? Esse fluxograma aqui, certo? Ele tem o quê? Ele tem os símbolos, certo? Mas antes nós temos que ver as vantagens de utilizar o quê? O fluxograma. Olha que legal. Primeira vantagem do fluxograma, certo? Então, permite verificar, certo? Vou até colocar aqui que é vantagem para você entender, certo? Então aqui nós teríamos ver as vantagens. As vantagens de utilizar um fluxograma para fazer um mapeamento, tá? Então, ó, as vantagens. Então, vamos lá. Primeira vantagem é que permite verificar, certo? Como se conectam. Verificar como se conectam. Tá? Como se conectam e relacionam certo? Como se conectam e relacionam os componentes de um sistema, certo? Porque aqui você não vai ver um processo, você vai ver vários processos se interrelacionam. Tudo bem até aqui ou não? Certo? Tá? Agora, segunda vantagem de utilizar um fluxograma, certo? É que ele facilita a localização das deficiências. Facilita a localização das deficiências. Certo? A verificação das deficiências, tá? Terceira vantagem dele. Permite um fácil entendimento de qualquer alteração que se proponha a fazer. Certo? Tá? Então essas são as três vantagens do nosso amigo chamado fluxograma. Ele permite você verificar não só os elementos, mas o quê? A conexão e as relações existentes entre eles. Segundo, facilita verificar o quê? As deficiências que existem. E, inclusive, permite permite um fácil entendimento de qualquer alteração que seja feita que se pretenda fazer no sistema, tá? Agora, ele também tem uma simbologia, tá certo? Então vamos ver qual seria essa simbologia.
tá? Então vamos entender a simbologia do nosso amigo. Então vamos lá, ó. Estou escolhendo aqui os pincéis para ficar bonitinho. Certo? Então, ó. Então agora nós vamos ver a simbologia utilizada por essa partezinha chamada de fluxograma, tá? Então vamos ver, ó. O primeiro dos símbolos, tá? O primeiro dos símbolos, certo? Ele é como se fosse uma elipse, tá certo? Um quadrado com bordas arredondadas, certo? Que vai representar o quê? Essa aqui representa o quê? O início e fim do processo, certo? A segunda simbologia que nós utilizamos, tá? Dentro do fluxograma, certo? É o retângulo, certo? O retângulo é quando a gente diz que há o quê? Há uma operação, uma atividade, certo? Indica uma atividade. A execução de uma ação, tá? Então ele é de execução. Tá? O próximo símbolozinho que nós vamos encontrar aqui, tá? É o símbolozinho do losango, certo? O losango indica que há o quê? Há uma decisão, certo? Inclusive, em termos de fluxo, dependendo da sua decisão, certo? Você vai tomar um caminho, um fluxo ou outro, certo? Depois da decisão, nós temos a setinha. A setinha, ela indica justamente a direção do fluxo, certo? Então ela mostra a direção do fluxo, certo? O próximo símbolozinho depois, esse aqui é mais complicado de fazer, certo? Que é como se fosse um retângulo, certo? Só que um retângulo comido, como eu digo, sempre. Certo? Essa criança aqui indica para nós que houve o quê? Documentos, documentação. Tá? Indica a documentação, que houve utilização de documentos. Documentação. Tá? O próximo símbolozinho, tá? O próximo símbolozinho que a gente utiliza é aquele mesmo que a gente já utilizava naquele outro menino, certo? Lá no diagrama de fluxo de processo, que aqui indica espera, certo? E o último deles é a bolinha, tá? A bolinha, ela é pequenininha, essa bolinha, certo? Essa bolinha que indica o quê? Que é a mudança, certo? Que é a, como é que se fala? Que o fluxograma começa a partir dali. A partir daquele ponto. Isso é quando o fluxograma normalmente utiliza mais que uma página, tá certo? Isso tem que dar essa continuidade, tá? Então essa é a simbologia que a gente utiliza dentro de fluxograma. Espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Então o fluxograma é este menino que vai mostrar justamente esse fluxo das atividades de um processo. Pode copiar, por favor. Só dando continuação, tá? A nossa quinta técnica é o que a gente chama de mapofluxograma.
que é esse mapofluxograma? Certo? Esse mapofluxograma, certo? É um fluxograma desenhado em cima da planta de um edifício ou layout, certo? O mapofluxograma é legal porque ele permite visualizar o mobiliário e a estrutura física, tá? Preste atenção, isso é utilizado principalmente quando a gente vai trabalhar com gestão de processos dentro de hospitais, que existem o quê? As áreas que são o quê? São as áreas que não podem ser acessadas, certo? Você tem que proporcionar um fluxo melhor em termos de acessibilidade. Então é legal você jogar o fluxo das ações para ter ideia onde realmente elas acontecem, que local físico, se existe parede, certo? Então vai aparecer se tem uma escada, se tem um sofá ali, se tem uma mesa, tá? Então você mostra por onde que vão passando literalmente os fluxos das ações. Esse é a quinta técnica. E a última técnica, certo, que nós vamos ver, é o diagrama homem-máquina. Homem-máquina, certo? O que seria essa última técnica, tá? O que ela nos faz de bom? Essa técnica chamada diagrama de homem-máquina, certo? Ele mostra a relação do trabalho, mostra. Então é um diagrama que mostra a relação entre o trabalho realizado por pessoas e por máquinas, certo? Preste atenção, é muito importante você verificar, por exemplo, se aquela ação, aquela atividade, ela é feita por uma pessoa ou por uma máquina. Até mesmo que se for por uma máquina, se você com uma nova tecnologia, você pode melhorar aquele processo facilmente, tá certo? Então, é para isso que ele serve. Então ele vai mostrar o diagrama, aí ele vai mostrando as atividades que são realizadas. Então vai estar lá pessoa 1, pessoa 2, vai estar lá máquina 1, máquina 2, máquina 3, para mostrar justamente essa relação do trabalho entre homem e máquina, tá? Então pode copiar que essa aí são as duas últimas técnicas de mapeamento de processo, e isso encerra essa parte de mapeamento de processo dentro de gerenciamento de processo. Pode copiar, por favor.